Vamos começar. Me deram aqui como atribuição ser o moderador. Eu estou vendo aqui muitos alunos da faculdade, muitos dos meus alunos. Eu quero que vocês, por favor, falem na faculdade, que pelo menos o pessoal da GV acha que eu sou um cara moderado, me escolheram aqui, e que tudo aquilo que dizem a meu respeito na faculdade não é verdade. O pessoal da GV que sabe realmente a minha essência. A mesa agora vai tratar sobre a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem que me deram... doutora Márcia falará em primeiro lugar, doutora Márcia Fernandes, professora do IBMEC do Rio de Janeiro. Depois o Marcelo Bairdi também falará. O Augusto, meu colega, amigo, enfim. Os senhores terão a fartura de 15 minutos de tempo para falar. Sejam breves na apresentação, porque senão não sobra muito. E Fernando, talvez a autoridade tenha feito isso, você tem 20 minutos. Grande Fernando. Então, vamos começar sobre começar com os 20 a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por favor, doutora Márcia Fernandes, professora da Faculdade de Direito do IBMEC do Rio e pesquisadora da Associação pela Reforma Prisional. Está dando para ver? Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço ao convite da rede, né, e a parceria, na verdade, que somos instituições que trabalhamos juntos há longos anos, tentando reduzir o uso da prisão provisória e entendendo melhor os mecanismos que fazem com que a prisão provisória seja a medida cautelar mais utilizada. Agradeço inicialmente também ao professor Maurício Zanoide por ter aceito o convite para participar desta mesa. E a minha pesquisa, a pesquisa na qual eu trabalho, versa sobre o uso da prisão provisória na cidade do Rio de Janeiro. E ela tem 3 enfoques. O primeiro é um aspecto qualitativo, onde nós fizemos um diagnóstico da forma como a prisão provisória é utilizada. Um segundo aspecto, que é qualitativo, no qual nós entrevistamos operadores do direito, juízes, advogados, defensores, delegados de polícia, para tentar entender o que eles pensam sobre a prisão provisória e a Lei 12.403, e também a parte das audiências que nós observamos para verificar o que acontecia, qual era a dinâmica com relação também à prisão provisória. Então, como vocês podem perceber, 15 minutos é um tempo demasiadamente longo para apresentar tudo isso, então eu fiz uma escolha. Vou apresentar inicialmente os dados referentes à pesquisa quantitativa, que é o diagnóstico do uso da prisão provisória no Rio de Janeiro. Essa pesquisa ela foi produzida com dados de 2011, exatamente para que nós pudéssemos fazer uma avaliação sobre o impacto da Lei das Medidas Cautelares no uso da prisão provisória. Então, nós pegamos todos os casos que foram distribuídos na comarca do Rio de Janeiro, no Fórum da Capital, em 2011, cujo início se deu através do auto de prisão em flagrante, porque é um marco igual para todos os casos, né? Se nós pegássemos inquéritos policiais, nós teríamos casos que teriam iniciado com datas muito díspares, né? Dificultando a avaliação. Então, a primeira parte, nós vamos verificar como se usa a prisão provisória. Então, com relação aos processos de 2011, cuja medida cautelar estava informada nos autos que a gente pôde analisar, nós vimos que a prisão provisória, em todo o ano de 2011, ela foi a primeira medida aplicada para 79% dos acusados, ou seja, 79% das pessoas presas em flagrantes tiveram como medida cautelar a prisão provisória. Fazendo uma análise por tipo de crimes, a gente pode verificar que existem delitos cujos acusados possuem mais ou menos chances, né, de responderem ao processo privado da liberdade. Então, os acusados de tráfico têm uma chance muito grande de responderem ao processo. Para 98% destes acusados, a medida cautelar é a prisão provisória. Sendo que, para delitos de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo, como dizem os magistrados no Rio de Janeiro, como furto, adulteração de sinal alfandegário, para essas condutas se estabeleciam outras medidas para além da prisão provisória. Então,
quando a gente separa o que aconteceu no cenário jurídico do Rio de Janeiro, antes da lei e depois da lei, levando em consideração a primeira medida cautelar aplicada para aqueles delitos iniciados através do auto de prisão em flagrante, a gente tem um cenário não muito diferente, né? Continua prevalecendo a prisão provisória como medida cautelar, mas a gente pode observar um impacto produzido no uso da prisão provisória, e a gente atribui essa mudança à Lei 12.403. Né? No primeiro semestre de 2011, nós tínhamos 83% dos acusados respondendo ao processo, recebendo como primeira medida cautelar a prisão provisória, e no segundo semestre, após o advento da lei, esse percentual cai para 72,3%. Quando nós vamos analisar as medidas cautelares, que são aqui também antes e depois da lei, né, para fazer uma comparação para aqueles delitos que foram beneficiados, digamos assim, com a lei das cautelares. Né? Então, a gente pode ver que o furto passou de 77 para 49, então tem uma redução para alguns tipos de delitos. Quando nós vamos analisar as medidas cautelares que foram aplicadas, a gente vai verificar que a fiança em sede policial foi a medida que mais impactou o sistema de justiça criminal no Rio de Janeiro no que diz respeito à prisão provisória. Foi o aumento dos casos de concessão de fiança em sede policial que produziu um impacto no uso da prisão provisória. Então, nós atribuímos essa diferença de 9,2%, né, para 11%, a fiança em sede policial. Então, a gente conclui que a redução que se deu com relação à aplicação da prisão provisória, ela se deve à fiança em sede policial, que aumentou drasticamente. Aqui nós temos uma comparação do antes e o depois. Na verdade, esse antes e o depois, tecnicamente, não é uma comparação com relação às medidas cautelares, né? Porque, no primeiro semestre, essas condições elas eram impostas para que a pessoa ficasse em liberdade. Então, não são medidas cautelares antes. Né? No primeiro semestre, elas aparecem como medidas que condicionam a liberdade. Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que, tecnicamente, com nomes diferentes. Então, a outra parte do estudo sobre a prisão provisória, primeiro foi estabelecer um diagnóstico de que forma é usada. Então, a gente percebe que a prisão provisória é utilizada de maneira excessiva. Né? Deveria ser usada para situações excepcionais, conforme o nosso arcabouço jurídico, mas, na prática, ela é usada como regra para todo e qualquer caso, independente de uma análise jurídica da situação do acusado, da gravidade do delito, enfim. A outra parte diz respeito ao uso indevido da prisão provisória. O que é o uso indevido da prisão provisória? É saber se ela está sendo bem usada. Como é que nós sabemos se ela está sendo bem usada? Olhando para o final do processo. Se no final do processo eu visualizo que aquele indivíduo vai receber uma pena diferente da privação da liberdade, não existe razão para que ele permaneça privado da liberdade durante o processo, senão nós vamos inverter a lógica do nosso sistema processual. Prender a pessoa durante o processo, no final ela é condenada e é colocada em liberdade. Então, nós olhamos para o resultado do processo para verificar de que forma a medida estava sendo usada, no caso, a medida de prisão provisória. Então, nós pegamos alguns resultados por tipos de crimes. Com relação ao resultado do processo, o que eu queria mostrar para vocês é que somente 30% dos casos acompanhados pela pesquisa resultaram numa condenação à pena no regime fechado. 18% a uma pena no regime semiaberto, ou seja, os outros 52% dos casos acompanhados pela pesquisa receberam resultados diversos da privação da liberdade. Isso significa dizer que, para estas pessoas, a prisão funcionou como uma antecipação de pena e nós, além de utilizarmos mal a prisão provisória, gastamos dinheiro desnecessariamente, né? Mantendo essas pessoas privadas da liberdade durante o processo e, ao final,
foram absolvidas. Teve um caso que nós pegamos que a pessoa permaneceu 1 ano e 9 meses presa provisoriamente e, no final, foi absolvida, né? Então, nós pegamos casos extraordinários, digamos assim, do uso indevido da prisão provisória. Então, a pesquisa se resume à forma como a prisão provisória é utilizada, e aí nós constatamos que ela é utilizada como a primeira medida judicial e, subsidiariamente, ela é utilizada de maneira indevida, ou seja, mantém-se as pessoas privadas da liberdade durante o processo e, ao final, essas pessoas são colocadas em liberdade. Então, o diagnóstico que foi feito pela pesquisa tem por finalidade subsidiar essa mudança de paradigma, né? Como vamos mudar? Então, a parte qualitativa, nós fizemos entrevistas com juízes, promotores, defensores, delegados, para tentar buscar uma justificativa ou explicações para que a gente pudesse entender por que a prisão provisória ela é utilizada como a primeira medida. E aí nós encontramos uma infinidade de justificativas. Dentre elas, aqui, se a pessoa for colocada em liberdade, ela não comparece para responder aos atos processuais e o juiz não vai poder encerrar o processo. Outras justificativas do tipo que, se, no caso do tráfico, o juiz, no momento que recebe o auto de prisão em flagrante, ele não sabe, ele não tem elementos para discernir se é tráfico ou se é posse para uso próprio. Aí, na dúvida, todos foram unânimes em responder que, na dúvida, eles optam pela manutenção da privação da liberdade até o final do processo, né? E isso, no caso do tráfico, no Rio de Janeiro, está em torno de 9 meses de privação da liberdade provisoriamente para chegar lá e receber uma restritiva de direitos ao final. Então, acho que a ideia principal dessa pesquisa foi reunir elementos para que a gente possa pensar alternativas para o uso abusivo e indevido da prisão provisória. Obrigada. Acho que... Agradeço a doutora Márcia Fernandes. Por favor, Marcelo Baird, pode iniciar a sua manifestação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rede Justiça Criminal e à GV pelo convite, pela oportunidade. Uma responsabilidade aqui, eu como cientista político deslocado aqui na mesa ao lado de tantos especialistas da área de direito. Já estamos com a pesquisa aqui. Bom, eu vou apresentar aqui uma pesquisa que está saindo do forno, que a gente acabou de lançar, tem 10 dias, pesquisa similar, aos mesmos moldes da que foi realizada no Rio de Janeiro, que a Márcia apresentou agora, só que em São Paulo também, cujo objetivo é basicamente entender o impacto das leis das cautelares, para quem que ela está sendo aplicada, de que forma, quais os efeitos que ela vem tendo. E aproveito aqui já como um teaser, fazer uma propaganda, que nós estamos, a ARP, em conjunto com o Sou da Paz, a gente estamos produzindo um relatório comparativo entre as duas pesquisas que a gente pretende soltar aí até o final do ano. Aqui é um raio-x, só um infográfico que está na nossa pesquisa, só um raio-x rápido do número de presos provisórios em São Paulo, que a gente pode ver embaixo, amarelo ali, 24% da população são de presos provisórios, da população carcerária de São Paulo são de presos provisórios, isso incluindo, tendo como total 297 mil, a gente está incluindo prisão domiciliar. Na verdade, se tirar esses presos domiciliares, a gente está falando de um número ainda maior de presos provisórios em São Paulo, perto de 32%. A nossa pesquisa ela começou a ser feita em 2000... na verdade, a gente começou a pesquisa, uma outra pesquisa anterior a essa, sobre o perfil dos presos em flagrantes em São Paulo, em 2011. E assim que a gente acabou essa pesquisa, em junho de 2011... foi aprovada a lei das cautelares no mês seguinte. E aí foi ótimo para a gente, que a gente tinha a oportunidade perfeita de voltar um ano depois, nos mesmos meses, e comparar, um ano depois, a lei, comparar para ver se teve algum efeito ou não. E foi isso que a gente fez. A gente voltou e fez a pesquisa. E aí eu só queria chamar atenção para um aspecto metodológico da pesquisa, em comparação com a que foi apresentada agora pela Márcia, que a pesquisa aqui em São Paulo foi realizada no DIPO. Está no Departamento de Inquéritos Policiais e Corregedoria da Polícia Judiciária aqui da capital. Ou seja, que é essa central de flagrantes para onde vão todos
os presos, exceto nos crimes dolosos contra a vida e aqueles previstos na Lei Maria da Penha. Isso quer dizer que a nossa pesquisa aqui, a gente está falando de um momento inicial, é uma fotografia do momento. Quando eu falar aqui de liberdades concedidas, eu estou falando da primeira decisão feita no DIPO. A gente não acompanhou o processo até o final. Tá? Então, pode ser que a primeira decisão seja de liberdade, mas, num segundo momento, isso seja revertido. Então, é importante esclarecer esse ponto logo de cara. Aqui, só muito brevemente, para vocês verem o perfil dos presos, mas ele se manteve da pesquisa que a gente tinha feito em 2011 para depois em 2012, né? Basicamente, homens, jovens com ensino fundamental completo, aproximadamente metade com antecedentes criminais. A esmagadora maioria dos presos em flagrante não utilizavam arma de fogo. E a proporção dos tipos penais está aqui no gráfico, que vocês podem ver. Roubo é o crime mais cometido, seguido de furto e tráfico. Outro infográfico que só mostra a mudança no fluxo a partir da aprovação da lei das cautelares, mas, até por falta de tempo, eu vou passar direto. Vamos aos resultados diretamente, né? Então, veja, a concessão de liberdade provisória aumentou a partir da aplicação da lei das cautelares, passou de 12% para 39%. Vocês podem ver ali embaixo, do lado esquerdo, o amarelinho subiu para o azulzinho para 38,7%. Então, a gente teve um resultado bastante positivo como resultado da aplicação da lei das cautelares, triplicou o número de concessões nesse primeiro momento no DIPO. Tá? Se a gente observar aqui, antes tinha o aprisionamento provisório, respondia por 87,9% das prisões de flagrante, que é, ou seja, um número, aqui em São Paulo, se vocês lembrarem dos números que a Márcia passou agora há pouco, em São Paulo o número de presos provisórios era superior ao do Rio e teve uma queda ainda mais drástica, então, no aprisionamento provisório. Tá? E se a gente pegar o total de liberdades concedidas, 89% delas foram condicionadas a medidas cautelares, ou seja, realmente é a lei que trouxe esse impacto na redução do aprisionamento provisório em São Paulo. Outro resultado importante foi o papel dos delegados, né? Ou seja, o papel deles foi bastante ampliado com a aprovação da lei, e isso trouxe um impacto muito grande que vocês podem olhar nesse gráfico aqui. Veja, aqui em laranja e em vermelhos, basicamente, são as liberdades concedidas, e o papel dos delegados aqui em vermelho é bastante grande, 15%, muito próximo aos 22% dos juízes. Isso equivale a aproximadamente 40% das liberdades concedidas. Então, foi em função da atuação dos delegados. Tá? Isso torna-se ainda mais gritante, digamos assim, o papel dos delegados, se a gente tiver em mente, como está colocado ali à esquerda, que 24% dos presos haviam cometido crimes passíveis de fiança pelo delegado, ou seja, ele só podia atuar o delegado em 1/4 dos casos. E como ele aplica muito a fiança, no caso, em mais da metade das vezes, né, em 62,5% dos casos, isso acabou respondendo por um número bastante grande das liberdades totais. Aqui aqui tem a divisão de quais cautelares foram aplicadas em São Paulo. Tá? Se a gente somar aqui a fiança do delegado na terceira linha e a fiança do juiz, vocês vão ver que aproximadamente 26% das liberdades concedidas se deveram à fiança. E muito abaixo, muito atrás, vem a proibição de ausentar-se da comarca, seguida por recolhimento domiciliar noturno. Então, se vocês notarem aqui, em São Paulo, primeira cautelar disparada é a fiança, mais ou menos na mesma proporção que no Rio é o comparecimento periódico em juízo que a Márcia mostrou. E aí vocês veem que das fianças para a segunda cautelar mais aplicada, que é a proibição de ausentar-se da comarca, tem uma diferença muito grande, né? Já no Rio de Janeiro, não. A segunda cautelar mais aplicada, que é a fiança em sede policial, tem um valor bem maior do que a segunda cautelar mais aplicada em São Paulo. E chama atenção aqui também a nossa pesquisa, para além dessa parte quantitativa, teve um lado qualitativo, e nas entrevistas o que a gente nota é que os juízes e promotores defendiam muito o monitoramento eletrônico como a cautelar que seria uma cautelar mais bem avaliada, né? Mas a gente tem um problema muito grave aqui em São Paulo, que é a falta de mecanismos para fiscalização dessas cautelares. Então, passados mais de 3 anos da lei, aqui em São Paulo ainda não há, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas disponíveis para aplicação.
E a gente teve, agora que a gente está divulgando a pesquisa, a gente já esteve em conversas tanto na Secretaria de Administração Penitenciária quanto no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e eles têm um grupo de trabalho formado e estão aí há um bom tempo, há de vários meses, já discutindo aqui sobre a possibilidade ou não de avançar no monitoramento eletrônico, mas um fica jogando para o outro a culpa ou a responsabilidade pelo tema, e eles estão num grande embate agora sobre qual é o número que deveria ser, o número de tornozeleiras que deveria ser contratado. Então, eles ficam nessa de jogar o número, qual que é o número mínimo, e com isso não se avança na discussão. Como eu falei aqui, a fiança é a principal cautelar aplicada. De todas as cautelares, na verdade, elas respondem por 70% delas, a fiança. O que é um pouco curioso, né, porque contradiz a fala dos juízes, que é no sentido da vinculação e a garantia processual. Esse seria o objetivo de uma cautelar, que estaria muito mais bem caracterizado, por exemplo, pelo comparecimento periódico em juízo, como é no Rio de Janeiro, mas a fiança continua sendo a cautelar mais aplicada. E aqui a gente trouxe esse desenvolvimento da pesquisa. Como em São Paulo a fiança é a cautelar mais aplicada, a gente detalhou bastante isso na nossa pesquisa, todo o processo em torno da fiança. E aí a gente vê aqui no primeiro gráfico que a maior parte das fianças arbitradas tem como valor 1 ou 2 salários mínimos. Tá? E o que a gente nota também, que eu trago ali em cima, é que em 55% dos casos há, sim, o pagamento dessa fiança arbitrada tanto pelos juízes quanto pelos delegados. Mas, obviamente, a gente tem também quase metade das fianças não pagas. E aí a gente traz o segundo gráfico aqui da direita, que mostra qual é o desfecho desses casos para as fianças não pagas. E aí, na maior parte dos casos, das fianças não pagas, tanto em sede policial quanto em juízo, o que ocorre é a manutenção da fiança pelo juiz. E para quais crimes são aplicadas as cautelares? E aqui a gente tem uma tendência basicamente igual à do Rio de Janeiro, são crimes sem violência contra o patrimônio, basicamente furto e receptação, que aparecem, aí vocês podem ver no gráfico, com a maior quantidade de aplicação de fiança. E aqui, só para fazer a conclusão, a gente pode ver, assim, de cara que, diferentemente do que foi alardeado à época, em 2011, quando foi aprovada a lei das cautelares, a gente não teve essa churrada de criminosos nas ruas, que era o grande medo previsto pelos jornais, como a gente podia ver. Mas não, o máximo que a gente conseguiu talvez tenha sido respeitar um pouco mais alguns direitos, algumas garantias legais. Mas, de modo geral, chama atenção aqui para o fato de que a lei teve, sim, um impacto positivo na concessão de liberdades, ressalvado aquele ponto para o qual eu chamei a atenção anteriormente, do fato de ser uma concessão de liberdades no primeiro momento no DIPO. Tá? Como a gente viu naquele gráfico lá, tem um número também, quase metade dos casos de não pagamento de fiança, isso pode ser revertido num aprisionamento em seguida. Tá? Mas, enfim, ela teve um impacto positivo, sim. De todo modo, a gente chama atenção, e acho que essa é a principal conclusão da pesquisa, né, que, apesar em que pese esse aspecto positivo do impacto da aplicação da lei, ela ainda tem um grande potencial de expansão, em vários sentidos, né? Acho que vale a pena chamar atenção, principalmente para outros crimes. A gente viu naquele gráfico que a gente está falando sempre, a gente está falando basicamente aqui de furto e de receptação, que são os casos para os quais as cautelares são aplicadas. No entanto, isso poderia ser expandido para outros crimes. Por exemplo, tráfico de drogas, especialmente para os microtraficantes, ou pequenos traficantes, né? Ou seja, que são aqueles que são surpreendidos com pequenas quantidades de drogas, sem uso de violência, sem armas, sem antecedentes criminais e que não integram também a organização criminosa, né? Para esses casos, como até a Raquel chamou a atenção aqui na abertura do evento, não teria por que não se aplicar medidas cautelares. Inclusive, nós iniciamos também, na semana passada, no Sol da Paz, uma campanha chamada Caminho de Volta. Eu coloquei o site aqui para quem tiver interesse, justamente que a gente está defendendo penas alternativas para microtraficantes. E é curioso notar, né, que por conta da pesquisa, nós estamos começando uma divulgação dela, eu fui no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fazer a difusão da pesquisa, e conversando com uma juíza, ela se mostrou bastante interessada, empolgada até com
com a lei, falando, realmente, acho que daria para expandir mesmo a aplicação da lei das cautelares. Ela falou que, inclusive, aplicaria para homicídio, seria possível aplicar cautelares, coisa que não acontece, como a gente viu no caso do Rio de Janeiro, pelo menos, ali o aprisionamento passa de 90%. E aí eu me animei com ela falando que poderia ser aplicado até para homicídios, né? E aí falei da nossa campanha, da possibilidade de se aplicar para pequenos traficantes. Aí ela já levantou os braços, ficou espantada. Não, traficante não. E então, esse crime hediondo não tem a menor condição. Então, pelo menos nesse primeiro contato não fomos muito felizes, mas a gente segue com a campanha para tentar expandir a aplicação das cautelares, levar ao máximo esse potencial inexplorado aí da lei. Por fim, outro ponto para o qual vale a pena chamar a atenção é o fato que 3 anos após a aplicação da lei, né, eu já tinha comentado isso antes, a gente ainda não tem mecanismos para a sua fiscalização, né? Então, isso também é uma questão fundamental se a gente quer realmente garantir a aplicação da lei em todo o seu potencial, que a gente consiga garantir os mecanismos, né, que o Poder Executivo e Judiciário se conversem e resolvam essa questão de uma vez por todas. E, por fim, como último ponto aqui para concluir, falar da irracionalidade e ineficácia da atual política criminal, né? Ou seja, sem entrar aqui nos méritos nos méritos legais, nas questões constitucionais, como presunção de inocência, isso deixo aqui para os outros especialistas da área de direito, mas só chamar atenção para a irracionalidade, né, desse nosso modus operandi de ficar prendendo. Isso, pelo menos do ponto de vista de políticas públicas, é irracional no sentido de que não tem mais como ficar construindo presídios e sustentar, ou seja, é uma política que é insustentável no limite. Tá? E, por outro lado, não traz nenhum benefício também do ponto de vista da segurança pública, né? Se a gente notar os últimos dados, acho que isso vão falar mais adiante, quando apresentarem a agenda de propostas da Rede de Justiça Criminal, mas o que a gente tem é um aumento crescente do encarceramento no país, e se a gente olhar as últimas taxas de homicídio, por exemplo, do país, elas não têm, pelo contrário, têm crescido, não têm diminuído, ou seja, não há nenhum benefício concreto nesse aumento irracional do encarceramento, né? E muitos falam aqui, o Sol da Paz também está com uma agenda prioritária de segurança pública, com propostas aí que a gente está fazendo para o próximo presidente da República, alguns pontos para que ele leve adiante. E a gente tem conversado com diversos comitês de campanha a esse respeito, e alguns até argumentam com a gente, não, mas veja, pega o caso de São Paulo aqui, que teve um aumento de encarceramento grande e a redução do homicídio ocorreu, né? Mas, um caso como esse, a gente tem que chamar atenção para outros aspectos. Ou seja, há outras políticas que foram realizadas aqui em São Paulo que foram muito mais eficazes, na verdade, respondem muito melhor por essa redução de homicídios, como o fortalecimento da DHPP lá atrás, ou mesmo a política de controle de armas. E se a gente pegar outros estados que têm, percentualmente, proporcionalmente, uma taxa de encarceramento maior até do que São Paulo, como Mato Grosso do Sul ou Acre no Brasil, eles não tiveram uma redução de homicídios correspondente, ou seja, até aumentaram. Então, esse argumento também é falacioso e a gente precisa repensar, portanto, essa nossa política de encarceramento crescente. Era isso. Obrigado. Desculpa se eu passei o tempo. Agradeço ao Marcelo por ter feito a exposição e fez um tempo correto. Dr. Augusto de Arruda Botelho, presidente do IDDD, também fez uma pesquisa. Por favor. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer à Fundação Getúlio Vargas por, mais uma vez, nos receber aqui. A GV tem sido uma grande parceira da Rede de Justiça Criminal e do DDD, então vai aqui meu agradecimento especial. O IDDD, de fato, fez uma pesquisa bastante semelhante, inclusive ela está lá fora, chamada SOS Liberdade, vocês podem levar um exemplar. A diferença na metodologia da pesquisa feita pelo DDD e das outras, acho que leva em conta um pouco o histórico do Instituto. Nós somos um instituto formado exclusivamente por advogados criminais. Então, o que a gente sabe fazer é advogar. A gente sabe, dificilmente a gente analisa dados, faz pesquisa, a gente não tem essa expertise. Então, o que nós fizemos? Nós fomos fazer mutirão carcerário, que é o que a gente sabe fazer. Atender preso. Nesse caso específico, nós fizemos um atendimento no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Durante aí longos meses, atendemos centenas de presos. E aí, fazendo os pedidos de liberdade, os pedidos de aplicação das cautelares, conseguimos elaborar essa pesquisa. Eu não vou apresentar a pesquisa para vocês, a pesquisa está aqui, vocês podem
levar um exemplar, na verdade, eu queria comentar um pouco a sensação que eu tenho da nossa pesquisa, que não vou dizer idêntica, as conclusões são idênticas às outras, mas são absolutamente semelhantes. A gente sabe qual é o problema. E qual é o problema principal? É que a lei das cautelares não pegou. Né? Não pegou. A lei é linda, ela foi aplaudida por todos. Eu, quando li o texto da lei, fiquei contente. Fizemos várias manifestações, todos aqui nós, a rede, se manifestou fervorosamente a favor da lei, realmente imaginando que ela traria um resultado positivo, pelo menos um caminho ou outro a essa política criminal equivocada do encarceramento em massa. E não é o que aconteceu, a lei não pegou. Não pegou mesmo. Os números de todas as pesquisas comprovam isso. E eu tenho uma análise até um pouco mais pessimista. Eu me pergunto, será que ela não piorou a situação? Acho que é uma análise que a gente tem que fazer. Por que será que ela não piorou? Se a gente olhar os números, a nossa pesquisa e a do Sou da Paz tem números semelhantes, a do Rio é um pouco diferente, mas se a gente analisar, a única cautelar aplicada aqui em São Paulo é a fiança, basicamente. Tem uma ou outra cautelar que é aplicada, mas fiança, majoritariamente, é a cautelar aplicada. Aí a gente começa a olhar os casos, e principalmente na nossa pesquisa, que a gente atendeu o preso, foi fazer o pedido, conversou com o preso e acompanhou o processo lá para frente, a gente se pergunta, será que essa liberdade já não seria concedida se a fiança não existisse? Então, será que a fiança, na verdade, será que ela não é mais um impeditivo para a liberdade da pessoa? Será que ela não virou mais um impeditivo? Por que a gente pensar isso? Porque tem gente que não paga a fiança porque não tem dinheiro. Quantos foram os casos atendidos pelo IDDD de pessoas, principalmente moradores de rua, dependentes químicos, que não tinham um salário mínimo? Na época era 600 e poucos reais. O cara não tem 600 reais para pagar de fiança. E a gente ligava para as famílias, porque no momento do atendimento a gente pega o contato da família. Olha, é 600 reais. Doutor, não tem. A gente chegou a pagar a fiança do próprio bolso, para você ter uma ideia. Porque o caso era tão triste que não dá para manter. E aí essa pessoa fica mantida porque, em tese, ela poderia até os requisitos da prisão, essa prisão não seria convertida em prisão preventiva, mas já que já se aplicou a fiança, tá bom. Então, será que a fiança não virou um lava as mãos para o problema do encarceramento em massa? Olha, ele pode estar solto, ele só precisa pagar a fiança. É fácil, né? Para o morador de rua, dependente químico, pagar uma fiança, hoje em dia, de R$1.000, seja, é praticamente impossível. Então, essa fica a minha primeira reflexão. Será que a lei, na verdade, não atrapalhou um pouco? E aí essa minha preocupação fica mais acentuada quando eu percebo os resultados das pesquisas das outras entidades, analisando que os pedidos de liberdade provisória, pedidos normais, sem pedido com cautelar, esse pedido diminuiu o número de pedidos. Ou seja, as defensorias públicas, em muitos casos, estão pedindo menos liberdade provisória do que pediam no passado. Por quê? Porque fica meio aquela sensação de derrota, né? Tráfico não adianta eu pedir liberdade provisória porque não vai dar. Roubo qualificado também esquece pedir porque ninguém vai dar. Então, eu vou... Tem até uma das entrevistas com o defensor público, ele falou, olha, eu faço opção na vara ali para pedir alguns pedidos de liberdade provisória, porque aquele que eu peço, o juiz sabe que aquele lá merece. Então, ele acaba não pedindo, acaba não fazendo uma série de outros pedidos que deveria fazer, justamente porque ele vai perder. Então, analisando as cautelares com essas pesquisas e fazendo uma reflexão, infelizmente, eu tenho a sensação de que ela pode até ter piorado a situação. Não soltamos quem a gente deve, continuamos com a política de encarceramento em massa, as prisões continuam absolutamente superlotadas, a gente não para de prender e não consegue, está cada vez mais difícil conseguir a liberdade, com cautelar ou sem cautelar. Um dos argumentos que eu ouço já há bastante tempo, e as pesquisas também comprovam isso, principalmente quando você conversa com juízes e com desembargadores, é que eu não concedo cautelar porque ela não é fiscalizada. Bom, aí eu faço opção pela fiança, porque a fiança a pessoa paga, está lá a fiscalização empírica disso, né? As outras cautelares não dá para eu fiscalizar, então eu não vou aplicar. E aí vai aquela questão, mais uma vez, de que a lei não pegou. Não adianta a gente aprovar leis com textos fantásticos se a gente não tem, se a gente não ultrapassa essa política tacanha de achar que o encarceramento em massa é a solução para o problema da criminalidade. Então, eu posso aprovar
centenas, dezenas de leis menos conservadoras, por assim dizer, se elas não forem aplicadas, a letra morta. Não tem fiscalização. Gente, é vontade política a fiscalização, né? Não é, assim, você não precisa alterar. O processo legislativo geralmente é complicado. E nós aqui da rede sabemos bem, com a audiência de custódia, o quanto a gente batalha e não consegue fazer esse projeto de lei ser aprovado. Mas, no caso de fiscalização, você precisa de vontade política, única e exclusivamente. Você precisa pegar um Tribunal de Justiça de São Paulo e montar uma... A gente vai discutir isso um pouco melhor nos pontos e nas propostas que a rede vai apresentar, mas é absolutamente exequível fiscalizar isso. Então, não venha utilizar essa não fiscalização como uma desculpa, sendo que o que falta mesmo é vontade política para fiscalizar e, quem sabe, recuperar o belo texto da lei das cautelares, porque o texto é bom, todo mundo concorda em relação a isso. E eu fiquei, e aqui puxando um pouco sardinha também para o tema estratégico do EDDD, que é a audiência de custódia, eu até tirei uma foto do celular aqui para poder ler. É muito curioso quando você entrevista juiz sob anonimato, ou delegados, promotores, enfim, e eles podem falar sobre anonimato. Tem uma parte muito interessante na pesquisa da ARP que diz assim, eu vou ler. Espera aí, que precisa aumentar isso aqui. Um juiz falando: no meu juízo, eles ficam presos. Aqui, no meu juízo, eles ficam presos. Ele repetiu aqui. Até que a gente vá para a audiência e descubra o que realmente aconteceu na situação, eles ficam presos. Como regra, eu indefiro. Porque é muito prematuro chegar um flagrante, por exemplo, de tráfico. Alguém foi atuado por um crime, foi tipificado como tráfico, você não tem instrução nenhuma ali, você ainda não tem prova nenhuma, a instrução nem começou, então já soltar, está cedo. Agora, qual é a solução para isso? Eu vou falar, é a audiência de custódia, que vai levar o preso em até 24 horas na frente do juiz para que ele verifique, além de maus tratos e tortura, ele verifique a legalidade mínima dessa prisão. Agora, volto a dizer, é um alerta que eu já fiz em outras falas. A gente está se matando para conseguir a aprovação dessa lei da audiência de custódia. Se ela for aprovada, ela será, vamos torcer, a gente não pode correr o risco que ela caia na vala da lei que não pegou, como a das cautelares. Né? Então, a gente tem que estar preparado aqui, falando, espero que todos aqui pensem da mesma forma, a rede de justiça criminal, todos os operadores e quem trata a questão de segurança pública de uma forma diferente, precisa estar preparado para, caso a audiência de custódia seja aprovada, a gente tenha um trabalho duro, firme, para não acontecer o mesmo que aconteceu, infelizmente, com essa lei das cautelares. Então, eu encerro aqui minha fala, agradecendo mais uma vez a GV e a oportunidade. Você pode ir. Bom, agradeço, Augusto, pela... Depois dizem que sou eu que sou pessimista. Pela fala, e eu concordo com você. Passo a palavra ao doutor Fernando Mendonça, para que faça... O doutor Fernando é juiz de Direito da Execução Penal do Tribunal de Justiça do Maranhão e presidente do Fórum Nacional de Alternativas Penais do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite formulado pela Rede de Justiça Criminal e pela Fundação Getúlio Vargas e também pela oportunidade que está nos dando de rever alguns colegas de caminhada, de jornada, amigos que a gente foi construindo ao longo dos anos. Eu vejo, por exemplo, a Fabiana, que tem quase 15 anos já que estamos juntos nessa trilha, a Luísa, vários outros. Meu amigo Douglas, que temos caminhado junto no Maranhão, vai enfrentando uma realidade dura, muito cruel. E eu gostaria de, antes de iniciar minha fala, falar sobre dois causos, né? Um é muito pessoal, muito particular. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, eu ouvi falar de uma tal de síndrome do coração partido, né, que seria, segundo um médico me falou, seria a angústia das pessoas que levam ela a partir o coração. É como se o
coração curvasse. É uma doença recente, detectada há algum tempo atrás. E eu me sinto com uma outra síndrome, um outro tipo de síndrome. Síndrome do coração dividido. Eu explico o que significa isso. É que a minha esposa se aposentou há 10 anos atrás. E eu tenho 2 grandes amores, a minha família e o meu trabalho. E agora, ao longo desses anos, ela vem insistindo para que eu aposente. E isso está me deixando realmente com o coração dividido. Eu já tenho há muito tempo, aliás, para me aposentar, mas eu não quero me aposentar. Eu gosto do que faço, amo o que faço. E também relatar o outro caos. Vindo para cá, eu fui seguido por 2 pessoas e ostensivamente me abordaram primeiramente, depois eu vim andando, já que o hotel é muito próximo. E então eu percebi que realmente se tratavam de pessoas que estavam querendo fazer algum tipo de abordagem mais incisiva. Transferência de Transferência de patrimônio. compulsória. Compulsória. E aí eu já estou com uma boa jornada aí de vida, né? Percebi, entrei numa farmácia, como eu vi que eles estavam esperando lá na frente, entrei num táxi, vim embora, e aí eu passei olhando para eles, e eles me olhando e disseram, lá foi o meu pato. O meu pato foi embora. E não conseguiram, né? Bem, eu tinha me programado para falar algumas coisas que dizem respeito... Como é que eu uso isso aqui? Eu sou pior para lhe falar. Esse daqui, né? Ok. Eu ia falar algumas coisas sobre a ideologia do encarceramento no nosso país, né? Essa crescente ideia de que a prisão resolve os problemas. Eu queria falar sobre o endurecimento das leis, desde lá da guerra contra as drogas, na década de 70. Aí depois queria falar sobre a lei dos crimes hediondos, rapidamente, tudo isso, né? E depois a guerra civil não declarada, instalada em vastas regiões do país, principalmente nos centros urbanos, da fragilidade das nossas instituições policiais e de justiça. Eu queria falar um pouco sobre negação dos direitos dos presos, que permitiu que as facções pudessem, entre aspas, ter um discurso legítimo para poder se contrapor às ações do poder público, do Estado como um todo. E queria dizer que, no Maranhão, com a crise do Maranhão, aquela realidade que os mutirões carcerários, a partir de 2007, revelou para o país como uma hediondez do sistema penitenciário, como mostrando ao Brasil inteiro essa hediondez, eu queria dizer que a situação do Maranhão, né, a crise do Maranhão, mostrou para nós algo muito pior, né, uma situação muito pior. E queria também falar sobre as coisas que nós estamos lutando para fazer, porque, às vezes, uma crise nos dá oportunidade da gente conseguir grandes soluções para os problemas que se apresentam. Pensei, por exemplo, em falar sobre os avanços, tanto no poder legislativo, os avanços legislativos, avanços no executivo, os avanços no judiciário, né, para que a gente pudesse ter condições de ter a legislação que nós temos hoje, vários mecanismos do Poder Executivo, principalmente fomentado pelo Ministério da Justiça, e também sobre os avanços na Justiça. Mas eu gostaria, Fabiana fez aquele link para nós entre as alternativas penais e a prisão em flagrante. E é sobre isso que eu queria
agora não quero falar de nada daquilo que eu pensei, eu queria tratar desse assunto, porque eu acho que este assunto aqui é o assunto, a meu ver, um dos mais importantes nesse país para que a gente possa fazer aquilo que a gente vem buscando há anos. E, principalmente em São Luís, eu, Douglas, a gente faz esse trabalho de audiência, de custódia, né, de apresentação do preso no dia imediato à prisão das pessoas. Isso já tem mais de 10 anos que a gente faz, e os resultados disso são fantásticos, são absolutamente fantásticos. Eu queria só dizer para vocês, assim, eu queria dar um dado para vocês, que é a respeito que é sobre esse trabalho que nós fazemos, só para vocês terem uma noção disto que eu estou falando. Quando nós, em outubro de 2012, eu não sei se era eu ou Douglas que estava no plantão judiciário criminal. É uma semana de plantão, em que a gente faz esse trabalho de apresentação imediata do preso. E também temos os dados de março de 2013. Então, foram em momentos diferentes, em épocas diferentes e com juízes diferentes que aplicam o mesmo método. Os resultados, gente, foram muito parecidos. Foram muito parecidos. De 47 presos, nesse período de uma semana, e vejam que não são muitas prisões, e aí a gente vai, depois, no futuro, isso aqui é só um parênteses, vai ter que pensar como lá em São Luís é uma região metropolitana de 1.400.000 pessoas. São Paulo tem 20 milhões. Então, isso talvez teria que se fazer regionalizadamente, até para que se conheça melhor a pessoa do preso. E é isso que é importante na audiência de custódia, é você ter a visibilidade daquela pessoa. Enfim, qual foi o resultado em relação a essas 47 pessoas presas numa semana de outubro de 2012? Nós tivemos a manutenção da prisão de 31,9% e... Não está aqui, desculpa. E a soltura de 68,1% de pessoas. Isto já depois das cautelares, né? Aí fizemos mais. Nós fizemos uma pesquisa, não uma pesquisa acadêmica, mas uma pesquisa com nossos servidores para que eles puxassem, quase um ano depois, a situação dessas pessoas em relação à reiteração de delitos. E nós chegamos ao número seguinte: das pessoas soltas naquela oportunidade, lá em outubro, 28% delas praticaram o novo delito. Depois nós fizemos a mesma pesquisa em março de 2013, como eu falei, e o resultado, como eu disse, muito parecido, né? De 34 pessoas presas, ficaram presos 35%, 35,2%, e soltos 64,8%. E dos soltos, 27% cometeram um novo delito. Eu quero observar uma coisa, que nós tínhamos feito isso anteriormente, lá em 2008, e os resultados em 2008 eram um pouco menores em termos de soltura das pessoas que eram apresentadas ao juízo. E, no entanto, a reincidência era muito mais baixa. Era em torno de 11%, a reiteração de fatos. E por que isso? A gente tem algumas ideias, nós não pesquisamos, a gente não tem a facilidade da academia lá para nos ajudar nesse trabalho. Mas o que a gente observou é que a penetração muito forte do crack e as facções criminosas terminaram fazendo com que, já agora, em 2011, 2012, 2013, as pessoas tivessem uma reiteração de fato delitivo maior quando soltas. Tá?
Então, como é que a gente faz? Por que a gente passou a fazer isso? Porque a gente percebeu com clareza que é vendo, é olhando a pessoa do preso, é conversando com ela, na presença do defensor público, do promotor, que nós convidamos, e né, nem sempre aparecem, nenhum e nem outro, às vezes não aparece ninguém, mas a gente faz, porque a gente já se baseava lá atrás, antes mesmo das cautelares, a gente se baseava naquela resolução do CNJ, que dizia praticamente a mesma coisa que disse a lei depois, e nós começamos a trabalhar com isso de uma forma... Agora, nesse momento, com a crise, nós estamos iniciando a trabalhar com isso de forma sistemática. Tá? O Tribunal de Justiça, na semana passada, nos designou para implantar as rotinas dentro de uma unidade, para que a gente possa fazer audiência de custódia com três juízes trabalhando, Ministério Público e Defensoria no mesmo espaço. A ideia é essa, né? Recebendo a comunicação do flagrante, né? Nós temos já hoje vários bancos de dados que nos permitem puxar os dados da pessoa, e a conversa com essa pessoa, facilita muito o entendimento e o convencimento do juiz para soltar ou não. Feita a apresentação, você faz a audiência, dá oportunidade às partes para os requerimentos, né, toma a decisão, e a ideia mantida a prisão da pessoa, do autuado, a gente reencaminha devolve para o sistema penitenciário. No caso de liberdade provisória, nós vamos estar com uma equipe multidisciplinar acompanhando a audiência também, e para depois começar a fazer os encaminhamentos. E esse encaminhamento, ele tem diversos encaminhamentos aí a ser feito. A ideia é a equipe fazer o relatório dessa pessoa, o relatório individualizado, e saber exatamente das necessidades delas. O que elas precisam? Se é a situação de drogas, dependência química, encaminhar para os CAPs. Se é a pessoa tem problema de estar na rua, não ter trabalho, não ter emprego, tentar encaminhar para o trabalho, encaminhar essa pessoa para a Secretaria de Trabalho. Então, nós já temos uma rede na VEP, e nós vamos transportar essa rede para o local onde nós estamos preparando para fazer as audiências de custódia. Enfim, como fazer o monitoramento? Aí as pessoas dizem, não, mas não temos. Lá nós já temos hoje diversos mecanismos de acompanhamento. Nós temos o núcleo de monitoramento de egresso. Esse núcleo de monitoramento de egresso é uma unidade vinculada à Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Hoje nós somos 10 equipes, nós temos 10 equipes. Preferentemente, nós estamos trabalhando com o monitoramento e a fiscalização presencial da equipe. Nós achamos que o uso da tornozeleira é um pouco impessoal e, às vezes, um pouco complicado. Isso a gente vem discutindo já há algum tempo. E aí a gente está fazendo, preferentemente, o uso de equipe multidisciplinar. Nós temos uma assistente social, nós temos um agente que acompanha essa assistente social e o motorista. E os resultados das visitas que são feitas têm sido muito bons. Eu mostrarei já para vocês. Essas equipes elas fazem relatórios e vão utilizar um outro sistema que nós estamos já aperfeiçoando há algum tempo. Que é o Convictus. Esse Convictus é um sistema de controle biométrico de presença e as equipes terão o laptop e mais, né, o leitor digital, para poder fazer isso na casa da pessoa, nos casos de prisão domiciliar
ou em situações que for possível. E mais na frente eu vou definir quais são essas situações. Então, além do núcleo esse núcleo de monitoramento, esse núcleo vinha trabalhando de uma maneira um pouco inadequada. E vocês podem observar que entre janeiro e maio nós tivemos aí uma média aí de 300 visitas mês. No mês de julho, desculpa, esse núcleo veio para ficar conosco na vara durante 3 meses, para que nós pudéssemos fazer a metodologia do grupo e todo o trabalho de acompanhamento que deveria ter sido feito previamente quando essas equipes foram formadas. Então, já no período de julho, só no mês de julho, nós tivemos 1.036 visitas, e em 3 semanas, porque em agosto houve a Semana do Encarcerado, nós tivemos 982 visitas. Nós programamos umas metas para eles, como foram os primeiros 2 meses. Esses primeiros 2 meses eram meses em que eles iriam se acostumar com a nova metodologia que a gente estava utilizando. A ideia é que a gente chegue a atingir a meta de 1.900 a 2.000 visitas mês. A central de uso de tornozeleira, que está sendo implantada com o apoio do Ministério da Justiça. Essa central vai trabalhar junto com essa equipe de monitoramento, e foram disponibilizadas 500 tornozeleiras. A ideia é que a gente aplique essas tornozeleiras nessas situações, porque, em algumas situações aqui, o próprio Vitor falou da desnecessidade. E a gente entende que há desnecessidade. No entanto, nós temos um problema muito sério no sistema penitenciário do Maranhão. Há uma desorganização muito grande da gestão. Os atestados de conduta que são fornecidos pelo sistema não são confiáveis. São inconfiáveis, na verdade, porque eles não têm equipe e nem pessoas e nem um método para poder fazer o fornecimento desses atestados. Por isso, nós escolhemos essas situações do livramento condicional, quando a pessoa tem histórico de facção, crime hediondo, excesso de tráfico privilegiado e pena longa. Eu queria dizer para vocês que, no nosso caso lá, nesse trabalho que nós fazemos em relação à audiência de custódia, não discriminamos nenhuma situação. A gente aplica a tráfico de droga, crime, entendeu? A pessoa é primária, sem antecedentes, e é recomendável a prisão domiciliar, a gente coloca na prisão domiciliar. É recomendável... a gente usa muito pouco a fiança, essa que é a verdade. As pessoas são muito pobres, então nós usamos muito pouco a fiança. Eu não sei como é que está meu tempo, gente. Eu estou encerrando. 3 minutos. 3 minutos. Então, são esses os casos. O sistema Convictus, que nós falamos, né, que é uma ferramenta de informática muito interessante. A gente está aplicando o sistema Convictus para controlar a presença na própria unidade jurisdicional, e já emite um relatório, e esse relatório já vai direto para o processo nosso, que é virtual, online, e a gente imediatamente já está dentro do processo a presença dele na vara. A mesma coisa, a presença das pessoas, a presença da equipe na casa da pessoa ou no trabalho externo, no local do trabalho externo dela, já fica registrado. E, do mesmo jeito, a gente está fazendo isso com as instituições que recebem prestadores de serviço à comunidade. Aqui estão os diversos casos, né, de medidas cautelares, e aí estão também a utilização das unidades, dos órgãos, dos agentes que trabalham no acompanhamento de cada uma delas, né? E é isso.
eu vou deixar disponibilizado para todos esse nosso trabalho e fica aí a critério da rede. Bem, e o FONAP? O FONAP nós estamos conversando, porque houve mudança no CNJ e parou um pouco as discussões, mas a ideia básica em relação ao FONAP é que a gente incentive os pactos estaduais, né, com envolvimento aí do CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça, governos estaduais, né, a fim de que a gente possa criar políticas estaduais de alternativas penais. Estimular a criação das varas de inquérito, e aqui, diga-se de passagem, a gente não comunga com a ideia de centrais, de unidades, núcleos que não tenham juízo natural, né, que não tenham juízo natural, que o juiz seja realmente titular de uma vara, de uma unidade, para que não seja objeto de remoções indevidas, etc., etc. Disseminar a aplicação das medidas cautelares e acompanhar, né, e acompanhar o projeto de lei que está no Senado sobre a audiência de custódia. A gente acha que a audiência de custódia realmente é um grande motor para a gente impulsionar a aplicação das medidas cautelares no Brasil. Muito obrigado, gente. Bom, o tempo de término do painel me deram 13h, são 13h45. Eu gostaria de fazer umas pequenas considerações, realmente muito breves, muito longe do que eu gostaria de fazer, mas que eu acho extremamente importantes, e gostaria se eventualmente tivesse algum questionamento do público, eu gostaria que alguém fizesse, para que tivesse, obviamente, esse comprometimento das pessoas aqui. Às vezes a gente assiste, tem tanta vontade de interagir. As considerações que eu faço são as seguintes. Eu anotei aqui para ser o mais breve possível e abrir ao público. A primeira, no Brasil não existe a menor análise sobre custo-benefício do aprisionamento. Não existe. O poder público não faz isso de maneira minimamente confiável e não faz isso, sob meu ponto de vista, de maneira deliberada. Deliberada porque, se fizesse isso, teria vergonha do resultado a que chegaria, e não faz isso porque teria, ao final, confessado que o aprisionamento é a atividade mais antieconômica que o Estado pode ter. Isso é óbvio em todos os países do mundo, em todas as épocas, e aqui no Brasil, com o mínimo de dados. O governo não faz isso porque não tem a coragem de enfrentar os seus próprios dados. Apenas para que os senhores tenham uma pálida ideia, e eu falo do meu Estado, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez um questionamento a todas as varas criminais do Estado. Tirando as pesquisas que foram aqui apresentadas, foi o único dado que eu, na minha manifestação do IBCCRIM, trouxe, que não foi mencionado aqui, por isso que eu acho importante dizer isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou uma pergunta a todos os juízes criminais do Estado, em todas as varas de todas as comarcas. A pergunta que ele fez foi: se o monitoramento eletrônico estivesse disponível, a quantas pessoas, a quantos presos esse juízo aplicaria o monitoramento por mês? Cada juiz fez a sua própria resposta. Eu estou aqui, obviamente, quando se lê os números, tem juiz que, obviamente, não entendeu a pergunta, seguramente não entendeu a pergunta, porque quem conhece a comarca do juiz e vê a pergunta e faz a resposta, sabe que o juiz realmente não entendeu. Mas o que acontece no final, e eu vou levar em consideração que todos entenderam, 3.500 pessoas não seriam encarceradas no Estado de São Paulo por mês. Os juízes disseram, isso foi somado, tabelado para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça chegou, na verdade, a 3.556, se eu não me engano. Ou seja, 3.556 pessoas por mês significa aproximadamente 46 ou 47 mil pessoas ao ano de não encarceramento.
Por que foi perguntado o monitoramento eletrônico e por que os juízes disseram isso? Porque um fetichismo existe no sentido de achar que a tecnologia controla. E como seria seguro, então eles disseram que não acreditam em nenhuma outra medida, mas que se fosse monitoramento eletrônico, eles acreditavam. Então, não existe nenhum controle econômico-financeiro. Nenhum poder executivo de nenhum Estado, e principalmente da Federação, não faz esse controle econômico-financeiro do custo, porque, se fizesse, seria o reconhecimento da falência e da estupidez de política pública. 2, não é levado em consideração o custo que é faccionar cada pessoa que se coloca no sistema carcerário. Todas as pessoas são colocadas no sistema carcerário. Isso foi dito pelo juiz do Rio Grande do Sul, que fez o controle pelo CNJ dessas políticas e principalmente dos mutirões carcerários. Ele disse o seguinte, me pareceu bastante... Isso tem na Voz do Brasil, existe a gravação da entrevista dele. Eu recomendo aos senhores que ouçam, não leiam, porque ouvi-lo falar mostra bem a emoção que ele colocou. Ele disse o seguinte: qualquer um de nós, ele disse, qualquer um de nós, inclusive eu, inclusive os senhores, que caírem no sistema carcerário, os senhores precisam se faccionar para sobreviver. Portanto, sabe falar que as pessoas que saem do sistema carcerário estão comprometidas e vão reincidir é simplesmente o pagamento pela vida que eles mantiveram no sistema carcerário. Isso não é levado em consideração pelo Estado. É desconsiderado e omitido. Nas propagandas públicas e políticas, o que se fala é de encarceramento. Não se diz que cada pessoa inocente, despreparada, que vai para o cárcere, vira mão de obra gratuita fornecida pelo Estado para as facções criminosas. Isso é negado ao público. Terceiro lugar, não existe o menor critério público de política criminal nesse país. Não existe a menor ordem de política criminal nesse país. Nós vivemos de espasmos. Espasmos favoráveis e espasmos contrários a qualquer tipo de tendência. Nossas tendências são espasmódicas. Nós não vivemos de política criminal, nós vivemos de criminalidade política. É completamente diferente. E isso não existe no país. Nós não temos nenhum tipo de análise de padrão judicial de decisões. Não existe. Como não existe política pública, como não existe implementação de recursos, como o Poder Legislativo é completamente descasado do Poder Judiciário, como o Poder Executivo mente, omite, não faz as coisas deliberadamente, existe um descomprometimento de política pública das três esferas do poder e, portanto, os juízes não são controlados e deveriam ser. Na Inglaterra, por exemplo, para que um juiz coloque uma pessoa no cárcere, a maior parte dos julgamentos da Inglaterra são definidos pelo corpo de jurados, mas a penalização, ou seja, a dosimetria, é aplicada pelos juízes. Lá existe um estudo que é apresentado anualmente por um órgão da rainha, e este estudo demonstra anualmente o custo do encarceramento em cada presídio da Inglaterra. Para que um juiz encarcere uma pessoa, ele precisa, diante daquele estudo, explicar por que aquele encarceramento no custo-benefício se justifica. Como nós não temos política pública, nós temos medo de cobrar isso dos juízes. Os juízes não são preparados, os juízes não são treinados para analisar políticas públicas criminais num modo geral e num modo específico, e muito menos preparados para decidir sobre encarceramento. As pessoas decidem pelo seu estado de espírito, pela sua personalidade, pelo seu caráter. Não existe nenhuma vinculação do juiz como uma pessoa, como um agente político e público vinculado a uma política maior. Eles decidem porque querem, porque acham, porque gostam, porque sentem, porque estão de bom ou mau humor. E eu falo literalmente isso porque sei de um caso de uma juíza que foi levar sua filha para a escola. Eu estou contando esse caso, enfim, só para ilustrar. Foi levar sua filha para a escola e estava na fila dos automóveis ali na baia para poder entregar a menina, quando chegou um assaltante, colocou um revólver no vidro do carro e fez ela entregar a bolsa, obviamente que deixou uma criança em choque, aquela coisa toda, e aquela mulher que acabou de ser assaltada com a filha era uma juíza de direito da área criminal. Essa juíza de direito levou a filha para casa, enfim, acalmou a filha, essas coisas todas, e foi fazer o quê? Foi para a vara criminal julgar as pessoas do dia. Veja, pensar que essa juíza não terá o impacto daquela situação nas decisões dela naquele dia é simplesmente querer desumanizar aquele ser humano. Ela não poderia ir mais trabalhar naquele dia, pelo menos,
até que ela pudesse se recuperar. Os tribunais de justiça não pensam nos juízes. Os tribunais de justiça deixam os juízes absolutamente isolados. Os tribunais de justiça deveriam fazer uma estatística obrigatória e compulsória sobre as decisões e qualidades dos juízes, que precisariam prestar contas do nível de encarceramento da sua própria vara. Como explicar que a vara número X encarcera 17% e a vara... Estou chutando. E a vara número X-1 encarcera 71%. Se isso não é a personalidade do julgador, não existe outra forma de se analisar isso. Enfim, queria fazer essas considerações, porque essas considerações me parecem que, no campo dos debates de hoje, do encaminhamento das propostas, são considerações que eu, particularmente, sempre tive e acho que isso é o âmago da situação. Ficar discutindo se o dispositivo A ou B está redigido com preposição, artigo, advérbio ou vírgula no lugar certo é uma falácia doutrinária que ajuda a vender livro, mas não resolve o problema. Garante, bem verdade, um pouco do meu salário de professor, mas, tirando isso, não resolve absolutamente nada, porque quem define as coisas são os homens, e os homens são absolutamente despreparados, desorientados e ficam isolados. Um juiz que queira tomar uma decisão racional, ele não tem parâmetros públicos para fazer isso. Eu disse isso no seminário internacional. Nós, quando discutimos esse assunto, nós crucificamos os juízes. Por quê? Porque, como é o juiz que assina, como é o juiz que tem o poder jurisdicional de dizer fica preso ou fica solto, nós colocamos às margens aquilo um pouco que o Augusto trouxe. Número 1, nós colocamos às margens os defensores públicos e os defensores privados que não fazem bem seu papel. Nós colocamos à margem o Ministério Público, cujo parece que o mantra sagrado é quanto mais prender, melhor, quanto mais encarcerar, melhor. Eles não pagam o custo desse ônus social que ele faz com que todos aceitem. E pior, quando o defensor pede pela liberdade o Ministério Público, não, o defensor é tendencioso porque defende o interesse e o Ministério Público não é porque defende a sociedade. Como se a sociedade, na verdade, tivesse que arcar com aquele ônus de carregar o encarceramento como o maior custo social, econômico e humano que a gente tem. Em terceiro lugar, também esquecem principalmente, e acho que as pesquisas mostraram, há uma coisa comum, eu já tinha reparado, a pesquisa do DDD fez a mesma coisa, não fossem os delegados e os nossos ganhos com as medidas cautelares teriam sido muito menos significantes, muito menos significativos. Então, senhores, nós não podemos querer colocar uma lei ou colocar estudos em ordem no meio do caos. Na verdade, nós precisamos cobrar políticas públicas. Nós estamos em fase eleitoral e eu gostaria de fazer um convite à consciência dos senhores. Os senhores aqui, desavisadamente, sem nenhuma vontade, mas assim descuidadamente, devem ter visto algum dia de propaganda eleitoral, devem ter ouvido, né? Até para dizer, pô, que bom que eu não ouvi todos os outros dias, esse dia já me basta. Eu tenho certeza que os senhores não ouviram ninguém dizer que o desencarceramento será defendido por ele no Congresso Nacional. Talvez isso explique muito do porquê que as políticas públicas são o que são. Obrigado. Eu queria abrir a quem quiser fazer as manifestações. Por favor. Oi, eu sou Bruno do Instituto Sou da Paz. Queria fazer duas perguntas rápidas. Uma direcionada ao Augusto, para que ele falasse um pouco sobre... Eu li a pesquisa do DDD, uma das coisas que mais me impressionou foi um pouco o olhar para a decisão do juiz do DIPO e depois como isso, tanto o resultado como a motivação da decisão, mesmo quando é pedido prisão preventiva, muda para a vara. Isso me parece uma das evidências mais claras de que a gente precisa mudar essa questão dos juízes nomeados no DIPO. Queria que você comentasse rapidamente isso. E a outra coisa, aproveitando o gancho do professor Zanoide, também para comentar de que forma esses resultados da entrada do delegado, que aparece na pesquisa de São Paulo como grandes responsáveis por concessão, também não ajuda no debate da audiência de custódia, dessa discussão, e os dados que o doutor Fernando também trouxe, quando tem o juiz tendo contato direto com o preso, como isso muda os resultados finais em termos de prisão e soltura, de como essa informação do contato pessoal pode ter um efeito muito positivo nessa redução das prisões provisórias. Bom, a rede,
tem se manifestado, mais do que se manifestado, tem atuado, o IDDD, por exemplo, amicus curiae, em alguns recursos que tratam do tema. Nós temos sempre se posicionado de forma bastante radical, contrariamente a essa forma de agir, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é de fazer política criminal com a nomeação de juízes. E aqui o doutor Fernando deixou bem claro, e respondendo à tua pergunta, a diferença das decisões do DIPO e as decisões do juiz prevento, da vara, assim, elas são evidentes porque os juízes do DIPO são juízes nomeados, né? Assim como os juízes... E desnomeados. Inclusive uma luta histórica da JD, que é claro, aqui conosco. É claro. E o que vai acontecer é a mesma coisa agora com o centro, com os departamentos de execução criminal, com juízes, mais uma vez, nomeados. Então, precisa acabar. Isso é uma postura do Tribunal de Justiça, além de inconstitucional, muito inconstitucional, criticada. Acho que foi a primeira vez, eu me recordo, que estava nós na Assembleia, do mesmo lado da trincheira, OAB, Sociedade Civil, Ministério Público, e eu nunca... Não, alguma coisa está muito errada. Eu falei depois um promotor, antes um delegado. Assim, eu falei, gente, a gente está muito certo nisso, né? Então, precisa mudar essa política do Tribunal de Justiça de São Paulo, de criar departamentos e nomear juízes, é fazer política criminal através de nomeações. Não tem outra explicação que não essa, né? É para manter, realmente, a porta do presídio fechada, por um lado, e aberta por outro. É isso. Eu não consigo ver uma saída que não passe pela audiência de custódia. Sinceramente, não consigo ver. Embora tenha absoluta consciência de que os juízes não querem ver os presos. Os juízes não querem ver. Eles têm uma resistência enorme, porque quanto mais distante eles mantiverem o preso deles, mais fácil da consciência deles ficar tranquila quanto à decisão que eles tomaram, né? Com relação a esse controle de política pública por nomeação judicial, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Acontece no Estado de São Paulo de uma maneira assintosamente clara, né? Eles não fazem nem esforço para poder dissimular alguma coisa, né? Isso é o histórico no Estado de São Paulo, é uma cultura impregnada, e, normalmente, os juízes que são retirados, removidos, por isso que o desnomear é muito mais importante, são os juízes que normalmente têm uma postura muito mais... São as melhores decisões. Eu não estou discutindo aqui se a tendência da decisão é A ou B. Leia a qualidade da decisão de um e a qualidade da decisão jurisdicional de outro, que você vai ver, até porque soltar é muito mais difícil do que prender, né? Como trabalho jurídico. Eu queria só aproveitar esse gancho para dizer uma coisa. Eu, ao longo de anos, eu vinha sustentando a seguinte posição. Essa questão estaria muito ligado à ideologia de cada um dos juízes, né? E estaria muito ligado à maneira como ele vê o mundo dele. Mas, ao longo do tempo, e me parece que foi isso que ajudou a convencer a Corregedoria, no sentido de que a gente pudesse estar trabalhando até mesmo com a vara, com o juiz natural, titular, a partir do seguinte raciocínio. É que, independentemente do que o juiz pensa ou deixa de pensar, o simples fato dele conhecer a pessoa que foi presa e ver a história dela, junto, às vezes, com o parente que chega, ele começa a mudar a sua percepção. Às vezes, ele pode ser duro como for. Eu já vi isso em várias varas de execuções penais. Pode ser muito duro o juiz, mas na hora que chega no crime, na hora que ele chega na vara de execução criminal, ele começa a fazer uma inversão de valores. E aí começa a amolecer. Então, eu penso que hoje é a gente tratar de criar rotinas e instituir realmente a audiência de custódia. Isso que me parece que é importante. Eu só faço um reparo na fala do Dr. Fernando. Eu acho que os juízes, hoje em dia, que dão as prisões são os moles, são os que amolecem. Duros são os que não dão, os que soltam, porque apanham de todas as pessoas, inclusive em casa. É a única divergência que eu vejo é isso. Correto. O resto eu concordo com ele. Com relação...
E realmente são, normalmente, os mais despreparados e os mais covardes que se escondem por trás de decisões absolutamente vazias e lugar comum. Com relação, eu tive sempre várias dúvidas com relação à audiência de custódia, no tocante a qual o melhor juízo a fazê-lo. E chego à conclusão, cada vez mais, de que uma vara ou um juízo especializado, que é muito comum nos outros países, e tem uma explicação, normalmente, em cada comarca tem um juiz de custódia. Esse juiz de custódia é um juiz normalmente diferente do caso. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que, psicologicamente, o juiz que decide a medida cautelar no começo, ele se compromete psicologicamente com o resultado final do processo. Se ele manda prender, ele está comprometido ou é induzido, auto-induzido a condenar. E o contrário também é verdade. Então, para fazer essa neutralização dessa pré-concepção do juiz de julgar lá num primeiro momento, num primeiro instante, normalmente se faz por juízes específicos. E eu sempre gostei dessa ideia do juiz específico pela razão que eu estou lhe dizendo. O problema é que, nesses países em que existe um juiz específico, esse juiz específico ele é controlado. E ele é controlado não por pessoas, não pelo tribunal ou não pelo desejo do tribunal, porque o tribunal controlar as pessoas é acabar com a independência judicial. É dizer para o juiz que, quando ele vai para aquela vara, ele é obrigado a decidir sempre do mesmo jeito, seja uma vara especializada ou não. A única maneira de você orientar o juiz e fazer com que o juiz decida de maneira, digamos assim, pré-estabelecida, sem vincular a independência dele, é quando o Estado fornece ao juiz os dados e as informações e determina ele que deixe claro que ele sabe exatamente o custo que é cada atitude que ele toma, sem determinar qual é a tendência da decisão que ele tem que tomar. Essa é a única maneira racional de um Estado imprimir política pública. Eu não quero que o juiz seja bom e eu não quero que o juiz seja mau. Eu quero que o juiz seja correto. Eu não quero me livro, tenho medo dos bons. Os bons são uma praga, né? E os maus são os algozes. Eu não quero nem bom nem mau, eu quero critérios claros. Eu queria que a ordem pública dissesse, olha, custa tanto, faz isso, isso vai implicar nisso, para que eu possa, de uma maneira intersubjetiva e clara, discutir na defesa de cada pessoa se aquele custo ou não está sendo justificado. Acontece que o controle não é feito assim. Me parece que a melhor situação é ter audiências de custódia que sejam específicas para juízes específicos, desde que eles tenham esse controle. Se o Estado não dá esse controle, eu prefiro a sorte da roleta russa do distribuidor, que, no fundo, é quem aplica a Constituição nesse país. É o distribuidor cartorário. Se cai na vara tal, eu já sei qual vai ser a decisão, se vai cair na vara tal. Então, no fundo, quem dá a Constituição não é o juiz, nem o tribunal, é o distribuidor.